foto esconde um segredo perturbador. Ela é da formatura das gêmeas Christina e Jennifer Beard. O casal que aparece é a Celeste e o Steve Beard, a mãe e o padrasto das duas garotas. Eles estão felizes e aplaudindo as duas enquanto elas estavam subindo no palco. Mas ali, logo embaixo, tem uma outra mulher. O nome dela é Tracy Tarleton. Ela tinha acabado de sair de uma clínica psiquiátrica e estava planejando um crime violento. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos são sempre na descrição do vídeo. Estou sofrendo muito de rinite hoje. Gente, a minha semana estava super tranquila, super. Não tinha quase nada pra fazer. E aí, de repente, apareceram 4 coisas e todas no mesmo dia. Sério, é brincadeira isso, né? É claro que eu não vou dar conta de fazer as 4 coisas, não vai dar tempo, porque quando você mora em São Paulo, você consegue sair pra fazer 2 coisas no máximo, e aí tem trânsito, aí tem chuva, aí tem... Enfim, um dia eu vou realizar esse sonho de morar em uma cidade de interior de novo, ou na praia, ou qualquer coisa assim, longe desse trânsito que eu odeio. Enfim, precisava fazer esse desabafo. Sem mais enrolação, bora pra história. A Celeste Beard era casada com um cara chamado Craig e juntos os dois tiveram as gêmeas Jennifer e Christina. Mas o relacionamento dos dois era conturbado, resultou em divórcio e esse divórcio teve um longo processo judicial depois para dividir os bens e também a custódia das duas garotas. A treta foi tão grande que o tribunal achou que seria a melhor opção separar as gêmeas. Cada uma delas foi morar com um dos pais. E elas também moravam em estados diferentes, elas quase nunca se viam. A Christina foi morar em Austin, no Texas, junto com a Celeste, que logo acabou se casando de novo com um milionário chamado Steve Beard. Já a Jennifer ficou morando em Washington com o pai. Na opinião das gêmeas, crescer com a Celeste como mãe era muito instável. Às vezes ela estava bem, ela era animada, feliz, tratava elas de uma forma muito boa, mas de repente ela começava a gritar e tinha uns surtos. Então elas sempre viveram nesse ambiente em que elas nunca sabiam o que ia acontecer. Pra Jennifer, que foi morar com o pai, era até mais tranquilo, mas ao mesmo tempo era muito difícil ficar separada da irmã. Vocês sabem, gêmeos têm uma conexão muito diferente do que irmãos normais e elas se sentiam desse jeito, elas eram melhores amigas uma da outra, parecia que uma era a metade da outra e agora elas eram obrigadas a viver separadas. O Austin Beard tinha recém ficado viúvo e ele frequentava bastante um country club de elite que ficava lá em Austin, no Texas, e foi lá que ele conheceu a Celeste. Ela estava trabalhando no local como garçonete. Na época, ela tinha 32 anos e ele 69. E aí o casamento dos dois atraiu a atenção não só da comunidade, mas também das gêmeas. A Christina e a Jennifer começaram a desconfiar que a mãe só estava se casando com o Steve por conta do dinheiro. E o Steve estava numa situação bem fragilizada. A ex-mulher dele tinha falecido de câncer, então ele estava meio decepcionado e meio descrente no amor até conhecer a Celeste, que parecia uma mulher que apreciava ele pelo jeito que ele era, ou pelo dinheiro dele. Infelizmente, a primeira tragédia da vida das gêmeas aconteceu 3 anos depois, em que elas estavam morando separadas. Elas finalmente conseguiram combinar de fazer uma viagem de verão para Califórnia para ficar na casa da avó. Quando elas se encontraram, elas ficaram muito emocionadas, elas começaram a rir muito e a rir tanto que depois elas começaram a chorar. E aí a Jennifer, quando chegou, foi ligar pro pai para avisar que tinha chegado bem, só que ele não atendeu o telefone. E depois de algumas tentativas, ela começou a achar isso estranho. Não era da índole dele não atender o telefone, não dar notícias e muito menos não querer saber notícias dela. 2 dias depois, que ela estava tentando falar com ele de alguma forma, elas receberam uma notícia terrível. Ele tinha sido encontrado morto dentro da própria casa. O Craig acabou tirando a própria vida e deixou uma carta meio que se despedindo e também dizendo que já estava lutando com problemas de saúde mental há algum tempo. Então as duas ficaram muito abaladas, principalmente a Jennifer, que era mais próxima e que vivia com ele, e agora ela não tinha alternativa a não ser voltar a morar com a mãe e com a irmã
também com o Steve lá no Texas. Ao contrário do que as gêmeas pensavam e do receio que elas tinham com a mãe se casando com um novo homem, o Steven se mostrava ser um padrasto muito legal. Ele era muito gentil e ele até decidiu adotar as duas garotas como filhas dele. Ele não precisava fazer isso, mas ele quis e depois até deu um anel para cada uma com o brasão da família. Ele sempre levava elas para passeios, para restaurantes e a Jennifer acabou ficando muito próxima dele. E ela ficou muito feliz com isso, porque ela estava sentindo muita falta do pai biológico. Agora, elas estavam no último ano do ensino médio. Em outubro de 99, quando elas estavam começando a se recuperar da perda do pai, uma reviravolta iria acontecer. Nessa noite, a Jennifer tinha ido dormir na casa do namorado e a Christina estava dormindo em casa. Ela já tinha pegado no sono quando a porta do quarto dela abriu, luzes brancas começaram a piscar e a mãe dela falou que tinha alguém do lado de fora. A Christina levanta num pulo e vai correndo para a porta da frente. Ela percebe que realmente tem alguns carros parados ali e ela não sabe o que fazer, quem eram aquelas pessoas, por que eles estavam ali. Então ela logo pega o telefone e liga para a polícia. Só que a polícia fala algo estranho. O policial pergunta se o pai dela tá em casa e também diz que quem tá do lado de fora era a polícia porque eles tinham acabado de receber uma ligação dele. Nas primeiras horas da manhã, no dia 2 de outubro de 1999, alguém invadiu a casa dos Byrd, foi até o quarto do Steve e deu um tiro nele. Ele conseguiu ligar pra polícia, disse que estava sentindo muita dor e também que o intestino dele estava nas mãos dele. A Christina, ouvindo essa notícia, abriu a porta pra polícia imediatamente, todo mundo saiu correndo até o quarto, os policiais, a Christina e a Celeste atrás, e encontraram ele ali sangrando profusamente. Logo os paramédicos começam a trabalhar e eles sabiam que eles precisavam agir rápido. O Steve foi levado para o hospital de helicóptero. A única evidência que dava para ver claramente ali no quarto era o cartucho de uma espingarda. Também nessa análise inicial, os investigadores perceberam que quem quer que tivesse entrado ali tinha entrado pela porta lateral que tinha ficado destrancada. Como o procedimento padrão, foi coletado DNA de todo mundo da casa. Pouco antes do restante da família pegar o carro e ir para o hospital, a Celeste sussurrou algo estranho para as gêmeas, que naquele momento parecia não fazer sentido. Mas antes da gente chegar nessa parte, a gente precisa voltar para 6 meses atrás, quando a Celeste teve um surto dentro da casa. O Steve e a Celeste estavam tendo problemas no relacionamento. E aí um dia, durante uma das brigas, ela pegou uma arma e começou a brandir contra ele. A Celeste lutava com a depressão naquela época e parecia que ela queria matar todo mundo da casa. Só que depois que ela percebeu o que ela fez, ela se arrependeu muito e decidiu se internar voluntariamente em uma clínica psiquiátrica. Nesse local, ela fez amizade com uma outra paciente chamada Tracy Thornton. As duas ficaram bem próximas e parecia que a Tracy ajudava bastante a Celeste a passar por aquele momento difícil que ela estava passando lá dentro e tentando se recuperar para voltar o mais rápido possível para a família. Assim que ela foi liberada da clínica, a Tracy também foi, e elas se tornaram próximas. A Tracy era sempre convidada para festas de aniversário na casa, ou algum churrasco de família. Ela até se aproximou um pouco das garotas e o Steve tinha noção de quem ela era. Algumas pessoas que viam as duas juntas imaginavam que talvez a Tracy queria algo a mais. Às vezes elas eram vistas uma sentada no colo da outra e coisas do tipo, sempre muito próximas. Assim que elas chegaram no hospital, os investigadores puxaram as gêmeas de lado e fizeram uma pergunta que era determinante para o caso. Eles perguntaram se elas tinham noção de quem poderia ter atirado no pai delas. A Christina e a Jennifer se entreolharam e não sabiam se elas deveriam falar o que a mãe delas tinha falado para elas, mas ao mesmo tempo elas estavam muito mal. Elas tinham acabado de perder o pai biológico e elas não iam suportar perder mais uma pessoa próxima. Então elas precisavam que quem quer que tivesse feito aquilo fosse pego. Então elas falaram que a Celeste disse para elas que se a polícia perguntasse quem quer que tinha feito aquilo, para elas não mencionarem a Tracy. É claro que a partir desse momento, a Tracy se tornou a principal suspeita. E aí a polícia conseguiu um mandado de busca e foi até a casa dela. Assim que eles chegaram, a Tracy atendeu a porta e aí eles perguntaram se ela tinha uma espingarda e ela disse que sim. Eles pediram se eles podiam ver aquela arma e aí ela pensou por um momento, mas acabou aceitando. Essa espingarda era calibre 20 e tinha até o nome da Tracy inscrito nela. Eles levaram a arma para análise, que demorou algum tempo, e nesse meio tempo o Steve continuava no hospital sob cuidados com o tiro. Ele passou cerca de 4 meses ali, mas depois ele acabou falecendo pelos ferimentos provocados pela arma. A
As gêmeas ficaram ao lado dele o tempo todo, mas ele estava com muita dor e ele estava sofrendo bastante. Quando o resultado da espingarda voltou, eles descobriram que era a mesma que tinha sido usada no tiro do Steve, então a Tracy foi levada sob custódia e acusada de tentativa de homicídio. Só que para os investigadores, aquele caso ainda não fazia muito sentido. Eles acreditavam que ela não tinha agido sozinha e eles também queriam entender o motivo, mas ela permanecia calada. Ela afirmava que era só ela mesmo. A Celeste foi ajudar as duas garotas com os detalhes do funeral do Steve, e aí teve uma situação na casa funerária, quando eles estavam escolhendo os caixões, que a Christina e a Jennifer acharam muito estranha. A mãe dela viu 2 caixões rosa e falou que ia comprar para elas. Naquele momento até parecia uma piadinha inofensiva, mas depois elas iam descobrir que não. Não tinha nenhuma outra evidência, alguma pista que os investigadores poderiam seguir para descobrir quem era essa outra pessoa que estava envolvida no assassinato. Só que logo a Celeste começou a demonstrar um comportamento estranho, mais perturbador e instável, assim como ela era quando as crianças eram mais novas. E as coisas iam ter uma nova reviravolta no dia 16 de fevereiro de 2000. Enquanto as 3 estavam em casa, a Celeste simplesmente pegou uma faca da cozinha e disse: "Por que nós não nos matamos?" E começou a brandir a faca contra elas. Só que ela acabou esfaqueando a própria perna e foi um furo muito profundo. As meninas tiveram que ligar para o hospital, pediram uma ambulância e ela foi levada para lá imediatamente. A Celeste permaneceu internada por alguns dias. E as gêmeas estavam completamente perdidas, elas não estavam entendendo por que a mãe estava assim. E enquanto ela estava internada, ela ligava para as duas falando coisas completamente sem sentido. Às vezes ela era muito boazinha, às vezes ela xingava as duas, aí ela começava a gritar, depois ela falava com uma voz normal. E aí a Christina estava tão chateada com o comportamento da mãe que ela decidiu gravar essas conversas para depois mostrar para a mãe mesmo, para ela falar: "Tá vendo como que você tá sendo ridícula com a gente, como você tá ofendendo a gente num nível que você não deveria?" Mas sem ela saber, essas gravações seriam vitais para a investigação. Coisas que ela falava, por exemplo, é que assim que ela chegasse em casa, ela ia enfiar uma faca na garganta das garotas e que as duas iam se arrepender. E por fim, ela acabou revelando um detalhe ali sobre o crime. Ela disse que tinha contratado uma pessoa para matar a Tracy. Agora, para as gêmeas, isso significava que as duas eram as próximas da lista. A mãe delas também ia acabar chamando alguém para matar as duas. E elas ficaram com mais medo ainda quando a mãe foi liberada do hospital. Elas foram até o banco, pegaram todo o dinheiro que elas tinham na conta e saíram para se esconder. E aí elas iam ficando em vários hotéis pelas estradas e pagavam tudo em dinheiro para elas não serem rastreadas. E a Celeste estava tentando encontrar as duas. Elas finalmente decidem ir até a polícia com aquelas gravações. Elas também pedem uma medida protetiva contra a violência domiciliar, que é concedida, mas não que aquilo adiantasse muito. Como esse caso estava muito na mídia, a mídia também começou a publicar que as duas garotas estavam com medo da mãe e que estavam tentando fugir dela. Não que isso ajudasse. Se eles publicassem qualquer rastro das meninas, a mãe delas poderia encontrá-las de forma muito mais fácil. Só que a Tracy teve acesso a essa notícia no jornal enquanto ela estava presa, e foi aí que ela decidiu falar. Talvez tenha batido um arrependimento. Mas isso foi só em março de 2002, então já faziam 2 anos. Ela pediu para falar com um dos investigadores e contou basicamente tudo. Ela falou que o plano era da Celeste e agora os investigadores tinham o suficiente para prendê-la, tanto essa confissão da Tracy quanto as gravações. O julgamento começou em fevereiro de 2003 e foi intenso. A gente teve o advogado da Celeste e o advogado da Tracy tentando um culpar a outra. O advogado da Tracy disse que a Celeste odiava o marido, mas amava o dinheiro dele. Então usou a amante, a Tracy, para conseguir esse dinheiro para ela. E aí aqui que fica essa polêmica. As duas tinham um relacionamento, elas estavam tendo um caso? De acordo com a Celeste, não. Ela só considerava a Tracy uma grande amiga que faria tudo por ela, mas a Tracy estava apaixonada pela Celeste. Ela amava muito a Celeste e acreditava que as duas podiam ter a chance de ter algo no futuro. Mas elas nunca chegaram a ter relações sexuais, pelo menos. Eu não sei se elas chegaram a se beijar, enfim. E aí o advogado da Tracy seguiu dizendo que a Celeste era uma
uma mulher manipuladora que se aproveitou de uma mulher com doença mental que estava apaixonada por ela. E ela teria falado pra Tracy que sem o Steve as duas poderiam ficar juntas. Já o advogado da Celeste disse o contrário. Ele disse que a Tracy era psicótica, que ela tinha sido diagnosticada como tendo delírios, ouvindo vozes que não existem e vendo coisas que não existem. E que essa condição mental criava fantasias que acabaram levando ao assassinato. Uma das testemunhas foi o advogado do Steve. Ele redigiu o testamento da família e ele testemunhou que a Celeste herdaria milhões de dólares a mais em dinheiro e propriedades se o Steven morresse. Ou seja, ela teria escolhido o assassinato ao invés do divórcio porque ela ia lucrar muito mais. A Tracy também testemunhou e disse que pensava que a Celeste estava apaixonada por ela, que ela tinha até comprado um cartão que dizia "para quem eu amo" e ela não deu pro marido, mas deu pra Tracy. Outro argumento da Tracy foi que a Celeste dizia que o Steven era abusivo com ela, então ela estava vendo a mulher que ela amava sendo abusada pelo marido e ela queria que aquilo acabasse. E por fim a gente teve os depoimentos das gêmeas. Para elas era uma situação muito difícil, porque apesar delas saberem da verdade, a Celeste ainda era a mãe delas. Elas já tinham perdido o pai biológico, o padrasto que elas amavam e agora iam perder a mãe. No testemunho, elas disseram que a mãe sempre sofreu a vida toda com problemas de saúde mental. E elas também respaldaram muitas das afirmações que a Tracy tinha feito. Por exemplo, elas disseram que para Celeste o Steven dava nojo nela. Também alegaram que a Celeste muitas vezes drogava o Steven para ele ficar dormindo e ela conseguir sair escondida e ir para casa da Tracy. De acordo com a Jennifer, eu a vi quebrar o comprimido para dormir e colocá-lo na batata assada dele. A Celeste ficou muito irritada com o depoimento das filhas. Ela disse que as duas que odiavam o Steven e que ficavam falando pelas costas dele. E ela também colocou na cabeça que as gêmeas estavam se voltando contra ela por causa do dinheiro, porque elas também queriam receber esse dinheiro dele. Isso porque se ela fosse condenada, cada uma delas ia receber uma parte da herança de 2 milhões de dólares. Mas se ela fosse libertada, o testamento do Steven diz que elas iam receber significativamente menos. O julgamento durou semanas até o dia 19 de março, depois do júri deliberar por 3 dias. Eles consideraram a Celeste culpada e ela foi sentenciada a 2 penas de 40 anos, só tendo possibilidade de liberdade condicional quando ela completar 79 anos. Depois da sentença, mais uma reviravolta aconteceu. A Tracy pediu para se encontrar com a Jennifer e com a Christina. As duas ficaram bem nervosas, afinal era a mulher que tinha matado o pai delas. Mas elas aceitaram o encontro e, para surpresa das duas, a Tracy se desculpou. Ela disse que achou que estava concordando em matar um homem mau. E aí a Christina e a Jennifer aceitaram as desculpas e elas se sentiram mal pela Tracy, porque elas também acreditam que ela seja uma vítima. Minha opinião, apesar da Tracy também poder ter sido uma vítima nessa história, ela ainda foi lá e matou uma pessoa, então assim, é complicado. Ainda bem que ela se arrependeu, mas ela tem que pagar pelo que ela fez. Enfim, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.